O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 315. Enquanto isso, igual a depois de entrar no portal do grande golem, a figura do jogador Seong Ji-han ainda não está visível. Igual a apenas uma tela totalmente branca continua aparecendo. Será que o portal do grande golem enviou o jogador Seong Ji-han para um lugar estranho? Igual a bem, esse tipo de coisa acontece frequentemente quando o jogador de transmissão Seong Ji-han. Os comentaristas estavam conversando sobre a tela invisível do jogo com uma voz um tanto familiar. Em jogos focados em Seong Ji-han, ocasionalmente ocorriam situações em que a câmera desligava. O que está acontecendo desta vez? Haha. Há um evento secreto acontecendo além do portal. Ele poderia ter caído em uma armadilha? Vendo os grandes golems ajoelhados, não parece ser isso. Na época em que os espectadores também conversavam com uma atitude familiar. Igual a tela está mudando. Igual a tela branca pura está rapidamente ficando preta. Igual a alguma coisa poderia ter acontecido com o jogador Seong Ji-han? Os comentaristas levantaram a voz ao ver a tela alterada repentinamente. A tela do Battletube, que estava apenas aparecendo em branco, uma enorme meia máscara apareceu ali e rapidamente rachou e uma névoa roxa começou a subir de dentro. Essa não é a máscara que o elfo estava usando? Eu penso que sim, porque está aparecendo aqui. Não, a tela mudou para roxo novamente. Justamente quando eles pensaram que poderiam assistir novamente quando a máscara apareceu, a tela ficou roxa novamente ao quebrar. Ainda assim, comparado a antes, algo podia ser visto se contorcendo por dentro. Mas, de qualquer forma, era a mesma coisa, pois eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. Como as pessoas estavam desistindo de poder assistir a essa partida. Uau! Igual a P-Player Seong Ji-han está se revelando. Igual a ele está segurando algo na mão. É aquela meia máscara? Igual a está absorvendo a fumaça roxa. À medida que a névoa diminuía lentamente, Sang Ji-han apareceu segurando uma máscara na mão. Esta máscara é bastante útil. A máscara que reunia a energia do vazio tinha uma capacidade de absorção considerável apesar do seu pequeno tamanho. Poderia armazenar uma quantidade muito maior do que a energia vazia que Seong Ji-han poderia acomodar atualmente sem problemas. Até que o limite de capacidade do vazio aumente ainda mais, posso usar isso como armazenamento temporário. Atualmente, o limite máximo de capacidade de vazio de Seong Ji-han era de 200. Se ele absorvesse a energia do vazio flutuando na atmosfera aqui, parecia que chegaria rapidamente a 200, mas se eu começar a absorver diretamente o vazio em meu corpo, ele pode se tornar incontrolável. Uma vez que a porta fosse aberta, ele poderia não ser capaz de lidar com o poder impetuoso do vazio, e o valor poderia rapidamente ultrapassar 200. Então ele estaria sujeito à vontade do vazio. Em vez disso, Seong Ji-han decidiu colocar a energia do vazio na máscara e extraí-la com segurança. Deixando isso de lado, definitivamente não estou sendo bem direcionado. A razão pela qual Seong Ji-han conseguiu resistir suavemente neste mundo cheio de energia do vazio foi em grande parte devido ao efeito da meia máscara dada pelo gerente da filial, mas foi mais porque a energia não o tinha como prioridade máxima. Até mesmo as paredes que compunham o espaço subterrâneo derreteram completamente. E o chão que se tornou mole como um pântano já havia desaparecido. Mas a maior parte da energia do vazio passou pelo corpo de Sang Ji-han. Ocasionalmente, havia energia do vazio se aproximando dele, mas isso poderia ser absorvido no nível da máscara por enquanto. Ainda assim, não há muito tempo. De qualquer forma, a energia do vazio continuava fluindo e havia um limite para o espaço de armazenamento que a máscara poderia absorver. Ele não poderia ficar aqui para sempre. Seong Ji-han olhou para a Rainha das Sombras amarrada. Ela, que estava queimando em chamas roxas, estava em uma situação melhor do que há pouco. Agora que a parede que prendia o vazio havia quebrado e seu corpo havia se regenerado até certo ponto. No entanto, mexa-se, mexa-se. À medida que as correntes que a prendiam se moviam, as chamas do vazio se prenderam a ela novamente. Preciso liberar as restrições primeiro. Seong Ji-han levantou a bandeira da Fênix e atirou o trovão carmesim nas correntes que a prendiam. No entanto, ZZZT. As correntes apenas piscaram com eletricidade por um momento e não se moveram. Eles são resistentes. Talvez por ser um item que fornecia essa enorme quantidade de energia do vazio, a força das correntes estava além da imaginação. A tal ponto que não poderia ser quebrado a menos que ele escrevesse o código de destruição. Mas o problema era que havia muitas cadeias para escrever em cada uma delas. Ele não tinha o poder de escrever em cada um deles. Isso não será fácil. M-Master, você vai desistir? Vou lhe dar tempo para ouvir as últimas palavras da rainha. Eu tenho muita liberdade. Até então, tentarei encontrar um caminho. Entendido. Ariel, que havia sido recuperada de volta para o braço de Sang Ji-han quando a energia do vazio foi derramada, concordou com uma voz sombria com o julgamento frio de Sang Ji-han. Posso sair um pouco. Estou controlando a energia do vazio ao meu redor. Sair do armário deveria ser possível. Obrigado. Uau! Assim que as palavras de Seong Ji-han terminaram, Ariel saiu de seu braço. Ao se aproximar,
Uma leve luz retornou aos olhos sem vida da Rainha das Sombras. Ariel? Sim, Rainha. Estranho, você saiu. Por que o mundo ainda é o mesmo? A Rainha das Sombras olhou ao redor com um rosto sem vida. Esta ilusão é bastante grosseira. Ilusão. Isso não é uma ilusão. Guarda, o que você está fazendo? A droga está faltando. Injete mais drogas. Rainha, isso é realidade. Ariel agarrou seu corpo com as duas mãos. Mas. Uau! A energia do vazio instantaneamente ondulou do corpo da rainha e a empurrou para longe. Guardas, o que você está fazendo? Essa ilusão é patética. Você está tentando me fazer esquecer minha dor com esse tipo de ilusão patética? Vou ter dificuldade em lidar com o vazio neste estado. Apresse-se e me dê o remédio. A Rainha das Sombras gritou, olhando ao seu redor. Ela parecia determinada a descartar a situação atual como uma ilusão. Não. Ou pelo menos ela parecia querer pensar assim. Rainha. Não há como um estranho penetrar neste lugar. O local de eliminação de resíduos está localizado nas profundezas da World Tree Alliance. Você está me dizendo para acreditar que tal ilusão é realidade? Ah, entendo. Você também foi pego, Ariel? Então isso faz sentido. Não pode ser ajudado. Não podemos vencer a árvore do mundo. Nós podemos, somos apenas banheiros para processar os resíduos da árvore do mundo, o vazio. Esse é o verdadeiro propósito dos Elfos das Sombras. Banheiro. Tratando-se como tal, a Rainha das Sombras distorceu ligeiramente o rosto e olhou em volta. Essa ilusão não é divertida. Não posso processar o vazio assim e serei comido. O que você vai fazer? Guardas, apresse-se, me dê um remédio. Dê-me uma injeção, ou não vou conseguir aguentar. A Rainha das Sombras gritou, seu corpo brilhando. Ariel olhou nos olhos da rainha, cheios de loucura, e se ajoelhou diante dela com uma expressão severa. Rainha, você vai trocar de alma comigo? Você está me dizendo, para trocar de corpo. É possível uma troca de almas com o corpo principal, não é? Eu não era sobressalente para esse propósito? Ariel não hesitou, embora trocar de alma significasse que ela ficaria presa naquela corrente. Não. A Rainha das Sombras imediatamente rejeitou a ideia. Ao invés de, se você ainda vai afirmar que isso é realidade, então me mate. Vou ver uma nova ilusão. Não é divertido aqui. Ah, poderia ser, vocês. É isso, me dizendo para trocar de corpo com Ariel e elevar aqueles elfos das sombras ao nível de constelação também? Um corpo é suficiente para um banheiro, não quero fazer outro. Pare de me dizer para trocar de corpo e troque o remédio. É assim mesmo? Diante da recusa da rainha, Ariel mordeu o lábio e disse a Seong Jihan. Mestre, você pode dar um pouco de paz de espírito à rainha? Você quer que eu a mate? Sim, me mata, mate-me. Ao ouvir a palavra morte, a rainha acolheu-a e gritou bem alto. Ela perdeu o controle. Parece que o lado dos elfos da árvore mundial usou um forte alucinógeno na rainha para anulá-la. A rainha não era assim. Eu ia tentar encontrar uma maneira de liberar as correntes. Acho que é inútil libertá-la nesse estado. Existe uma maneira de liberá-los? Os olhos de Ariel se arregalaram. Honestamente, quando ele disse que tentaria encontrar um caminho mais cedo, ela desistiu. Nesse curto espaço de tempo, ele encontrou uma maneira de quebrar as correntes? Não é certo. É algo que vale a pena tentar. Ainda, é mesmo possível tentar? Pode ser um pouco demais para você. Estou bem com qualquer coisa. Então, transforme-se em uma espada. Uau! Assim que as palavras de Seong Jihan terminaram, Ariel se transformou na espada negra Eclipse em sua mão esquerda. Ariel desapareceu. Esta ilusão está finalmente mudando? Na frente da rainha que sorriu com os cantos da boca enquanto Ariel desaparecia. Não se preocupe, sua ilusão definitivamente acabará. Se você não for solto aqui, eu mato você imediatamente. Sang Jihan pegou a máscara que segurava na mão direita e colocou-a no rosto. Como esperado, a energia do vazio dentro da máscara é enorme. Uau! Assim que ele colocou a meia máscara, a enorme quantidade de energia vazia contida nela foi sentida. Ele estava preso dentro da máscara e não conseguia se aproximar do corpo de Sang Jihan. Se quebrasse, seria o suficiente para preencher rapidamente o limite de capacidade vazio de 200. Mexa-se. Assim que ele colocou a máscara, a energia do vazio entrou em seu rosto. A estatística, vazio, aumenta em 1. A janela de mensagem do sistema mostrou que o status de vazio aumentou apenas com o uso da máscara. Se ele continuasse usando assim, rapidamente ultrapassaria o limite de capacidade. Eu preciso fazer isso rapidamente. Uau! A cor da espada Eclipse rapidamente ficou roxa. O poder da espada, que foi amplificado em um instante pela combinação da energia do vazio que Seong Jihan originalmente possuía em seu corpo com o poder da máscara. Esse poder inchou como se fosse explodir a qualquer momento, mas posso aguentar por um momento com a técnica da divindade carmesim. A técnica da divindade carmesim criada por Dong Beng Sak. Não faltou ser chamada de técnica divina quando se tratava de lidar com o vazio. A enorme quantidade de energia do vazio entrou pela máscara, a ponto de poder controlá-la,
Mesmo que apenas por um momento. E então? Uau! À medida que a energia do vazio se espalhava pela atmosfera, finalmente se reunia em eclipse também. Seong Ji-han explodiu a técnica da divindade carmesim. Artes divinas fundamentais. Técnica da sombra negra. Lâmina divina da sombra. Uau! A enorme energia da espada disparou instantaneamente de eclipse. Foi feito de energia da divindade carmesim, que incorporava o poder do vazio. Quando a energia do vazio que explodiu do eclipse trouxe momentaneamente o foco de volta aos olhos turvos da rainha. ZZZT. A energia da divindade carmesim cortou as correntes que a prendiam imediatamente. As correntes, que inicialmente pareciam resistir à energia da espada por um momento, logo incharam muito e... estrondo. Eles quebraram um por um enquanto vomitavam uma enorme quantidade de energia vazia. Baque, baque. Quando as correntes quebraram assim, o corpo da Rainha da Sombra se recuperou rapidamente. Seong Ji-han viu a mensagem do sistema flutuando acima de sua figura. A estatística, vazio, aumenta em 3. Eu não posso usar tanto. Quando ele usou a energia do vazio enquanto usava a máscara, o poder utilizável foi tremendamente amplificado. Mas a estatística também aumentou muito rapidamente. Era algo para receber tanto quanto possível se o atributo aumentasse de graça, mas era diferente se fosse o vazio. Porque ele ainda não deveria ultrapassar o limite de 200. Assim que as restrições da rainha foram quebradas, Sang Ji-han imediatamente tirou a máscara e jogou-a fora. Para a rainha que estava olhando para sua condição com uma expressão vazia, ele perguntou. Então, você quer morrer como um banheiro? Ou você quer ir embora? Essa espada. O que? Como você fez isso? A técnica da sombra negra, Shadow Divine Blade, originalmente pertencia à Rainha das Sombras. Seong Ji-han lembrou disso e riu. Se você quer saber, viva ou morra. Eu quero viver. Vamos então. Swish. Seong Ji-han segurou a cintura da Rainha das Sombras sob a axila e... Espere, eu posso ir sozinho. Não há tempo. Uau! Ele escapou do espaço subterrâneo assim mesmo.